Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura desse livro, Há um Deus nos Céus, um belo romance cristão, de Loha, publicado pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 5, que vai falar sobre existe só uma maneira de adorar a Deus? Tá muito emocionante esse romance aqui, tá? Se você não viu os vídeos anteriores, veja que você vai se emocionar também. Existe uma só maneira de adorar a Deus? Diz o seguinte, capítulo 5. Toninho resolveu não sair de casa, nem mesmo para trabalhar, porque temia que Ruth arriscasse um jeito de se comunicar com Ronei. Por isso, o Sr. João não teve oportunidade de cumprir o combinado. Ruth estava impaciente, mas Ronei lhe enviara recados diariamente, mostrando-lhe que estava com ela, apesar de tudo e orando a seu favor. Certa noite, depois do jantar, Toninho bateu na porta do quarto de Ruth, perguntando: Querida, posso entrar? Ao que ela respondeu: Se o senhor quer entrar, entre. Mas, por favor, não me chame de querida. O senhor não me ama e nem me respeita mais. Ama somente a si próprio e as suas opiniões. O pai entrou no quarto e reiterou com tristeza: Apesar do que você diz ou faz, ainda a amo e sempre a amarei. É claro que me sinto mal diante de sua recusa em me obedecer, mas logo que Ronei e seu pai partirem, eu o soltarei. Outro dia fui ao atol, sem você saber, e conversei com o Sr. Reinaldo. Expliquei para ele, em termos muito claros, que você ficará presa aqui até eles irem para bem longe. E a pequena prisioneira perguntou ansiosamente: O que ele disse? Disse que estava quase terminando suas pesquisas no atol e que irão embora logo. Parece que você não precisará ficar trancada por muito mais tempo. Abatida, Ruth olhou para o pai e implorou: Papai, deixe-me em paz, por favor, não quero mais falar nisso. Ruth, ver você assim parte meu coração, mas eu sei por que você quer que eu saia. É para ler a sua preciosa Bíblia, não é? Como eu gostaria de pôr as mãos nela. Espero que nunca encontre minha Bíblia, mas se porventura isso acontecer, não não adiantará nada, pois não pode tirar do meu coração o que aprendi nela. Sei que é um grande pecado odiar e estou tentando não fazê-lo, mas no momento acredite, papai, está sendo quase impossível amá-lo. Toninho ficou muito triste e se dirigiu à filha com esforço. Ruth, você nunca saberá como essas palavras me feriram. Você não deixa sequer que eu a beije mais, apesar da nossa proximidade desde seu nascimento. Ao dizer isso, ele saiu lentamente do quarto de sua filha. Imediatamente, Ruth tirou sua Bíblia do esconderijo e, como não estava com sono devido à sua frustração, ela resolveu ler muitos outros capítulos. Finalmente, ao parar de ler, ela imaginava se o pai também estava tendo dificuldade para dormir. As horas pareciam não passar. Meia-noite, 1 hora, 1 hora e meia. Ela levantou-se e foi ao banheiro. De repente ouviu um barulho lá fora. Olhando, viu uma escada e nela o Sr. João. Ele sorriu para Ruth e fez um sinal para ela ficar caladinha. Depois de alguns minutos de trabalho, ele soltou os parafusos que prendia a janela. Quando ele começou a descer, Ruth agradeceu a Deus por ele e seu bom coração. Na manhã seguinte, Toninho destrancou a porta para que Janete pudesse levar o café. Ruth cochichou com a mãe. A janela está destrancada. Já sei, eu fiquei de guarda o tempo todo para avisar o Sr. João se seu pai acordasse.
Naquela tarde, Ruth recebeu mais um recado de Ronei, onde ele lhe informava que seu pai iria para a vila, e enquanto ele estivesse lá, eles tentariam tirá-la do, entre aspas, xadrez, para que ela pudesse ser batizada na caixa d'água. Ruth passou o resto do dia muito tensa, esperando ansiosamente seu encontro com Ronei e seu batismo em Cristo. Na manhã seguinte, Toninho saiu, prometendo voltar logo. Janete ficou no jardim cuidando das flores e vigiando. Alguns minutos depois, ela viu Ronei se aproximando. Ele deu um grande sorriso, pegou a escada e, poucos segundos depois, estava no quarto de Ruth, abraçando-a, abraçando a sua, entre aspas, garota. Logo depois, ambos desceram para a água, onde Ronei a batizou em nome de Cristo, para a remissão dos seus pecados, exatamente como ele havia aprendido e transmitido a Ruth através da Bíblia. Ela saiu da água radiante de alegria. Sentia que o mundo todo estava limpo e renovado, e sabia que seu coração estava purificado e pronto para que o Espírito Santo nele pudesse habitar. Ela sorriu com toda a ternura e exclamou: Ronei, eu estou tão feliz e sei que nosso Pai nos céus também está feliz. Você se arriscou muito para me apoiar e me ajudar a encontrar o caminho de Cristo. Amor, tenho de ir embora para não ser visto por seu pai, e você deve voltar rapidamente para seu quarto. Eu e meu pai mudamos os planos. Vamos voltar para casa hoje mesmo e assim você poderá ficar livre. Mas demorou um pouquinho mais, abraçando-a e fazendo-lhe uma linda declaração. Eu a amo de verdade, querida, e quero me casar com você. Oh, Ronei, meu amor, eu também o amo de todo o meu coração. Orei a Deus para que você me pedisse em casamento. Escreva sempre e volte para mim. Vou continuar estudando a Bíblia. Assim, quando eu for sua mulher, vou ser digna de participar da sua vida cristã. Você e sua mãe são as únicas cristãs na Ilha da Trindade. Será difícil, mas é essencial que vocês adorem a Deus juntas, especialmente aos domingos. Vou mandar-lhe instruções sobre isso. Então ele a fitou intensamente e, abraçando-se, beijou-a com ardor. Era a primeira vez que ela havia sido beijada por um rapaz. Uma nova emoção surgiu nela. Emoção não apenas de gratidão, mas também uma chama de intenso amor por seu amado. Ela permaneceu mais alguns minutos nos braços protetores de Ronei e, relutantemente, o deixou descer a escada e ir embora. Mas antes de correr para a floresta, ele virou-se e mandou-lhe um beijo, dizendo: Que Deus a abençoe, meu amor. Voltarei para buscá-la, prometo. Ela acenou para ele com lágrimas nos olhos, já sentindo saudades. Depois da saída de Ronei, Janete chamou o Sr. João, que estava por perto. Ele subiu na escada e recolocou os parafusos na janela. Janete foi então para o quarto de Ruth, onde a abraçou e cumprimentou. Filhinha, estou muito feliz com sua obediência a Jesus. Agora você é cristã e por isso dou graças a Deus. Eu estava me culpando severamente por não ter permanecido firme na fé, ensinando-lhe como seguir a Cristo. Talvez juntas nós possamos trazer seu pai para o cristianismo. Teremos de ser muito paciente com ele. Sim, mamãe, eu estou tão contente que, por ser cristã, sei como o eunuco se sentiu depois de seu batismo, quando foi embora, regozijando-se, e eu tenho um motivo a mais para
alegrar-me. Ronei me pediu em casamento. E você aceitou? Posso ver a resposta em seus olhos. Parabéns, minha filha. Tomara que vocês tenham uma vida longa e cheia de felicidade. Mas não vão se casar agora, vão? Você ainda é muito jovem. Não, mamãe. Vamos esperar, porque Ronei ainda está estudando. No dia seguinte, Toninho anunciou a Ruth. Você não é mais prisioneira, filha. A- Aqueles dois já foram embora. Vi um avião do governo chegar na nova pista aqui na ilha para apanhá-los. E esta hora já devem estar no continente. Sinto-me aliviado. Não gostei nada desta encrenca. Por acaso você tem o endereço de Ronei? Ruth não lhe respondeu e isso o deixou furioso. Você tem o endereço dele? Diga-me. Ainda não obtendo resposta, ele ameaçou. Se você o tem, isso não lhe ajudará em nada. Não vou permitir que você lhe escreva, nem receba cartas dele. De qualquer forma, eles estão longe daqui, e esta é a melhor notícia que recebi nos últimos tempos. Você ainda me agradecerá um dia. Toninho então começou a retirar os cadeados. Quando terminou, perguntou: E agora você não vai me agradecer? Agradecer por quê, papai? Por ter destruído meu amor pelo Senhor? Por ter me tratado como uma criminosa? Será que devo agradecer por isso? Ela deu um passo para trás, mas quando viu a dor nos olhos de seu pai, arrependeu-se. Lembrou-se que agora, sendo cristã, deveria pagar a injustiça com amor. Por isso, aproximou-se dele e perguntou: Papai, não podemos perdoar uns aos outros? Um ao outro? Não quero feri-lo, apesar de sua atitude errada. Não pretendia enganá-lo, mas não tive escolha. Então eles, abraçando-se em lágrimas, e Toninho lhe prometeu: Querida, eu vou corrigir de uma maneira ou outra a maneira como agi. Você poderá ter qualquer coisa que quiser, basta pedir. Papai, eu não quero muito. Quero apenas tirar minha Bíblia e estudá-la abertamente, sem medo. Quero ser apenas cristã. Quero tomar minhas próprias decisões. Quero compartilhar com outros o que aprendi nesse livro tão maravilhoso. Ele olhou atônito para Ruth. O, o que fazer? Viu que a partida de Ronei não fez Ruth mudar de ideia. Sua filha continuaria com a mesma mentalidade. Ele nem sabia o que responder, mas ela continuou implorando: Por favor, papai, o senhor disse que eu poderia pedir qualquer coisa que desejasse. Janete entrou naquele momento e ouviu o apelo de Ruth. Ela caminhou até Toninho, sugerindo: Meu bem, nós dois passamos por bons e maus momentos, mas sempre ficamos unidos. Agora, porém, estamos divididos. Por que você não a deixa ler a Bíblia? Não pode ver que sua atitude parte o coração dela? Perplexo, Toninho olhou para ambas e foi para o seu quarto, sem nenhuma palavra. Então Ruth choramingou. Mamãe, eu não consigo continuar enganando o papai. Preciso confessar que agora sou cristã. Vou ser uma cristã tão boa que ele poderá ver Cristo em mim. Nós poderemos louvar a Deus juntas, pois Ronei disse que, onde há duas pessoas cristãs congregadas, elas podem fazer culto de adoração. Talvez possamos ajudar o papai para que ele veja o quanto está errado. Talvez possamos trazer outras pessoas para Cristo. Faça o que achar certo, filha. Eu vou lhe contar que voltei a ser cristã. Se ele nos abandonar por isso, eu vou continuar orando por ele. Eu me lembro de uma passagem bíblica que ensina a possibilidade de uma esposa cristã ganhar o marido, se ela continuar fiel ao Senhor. Oh, mamãezinha,
Sei que agora a senhora ama Cristo mais que qualquer coisa. Devemos seguir sempre o versículo que diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Naquela mesma noite, durante o jantar, Ruth se dirigiu ao pai. Papai, tenho algo muito importante para dizer. Por favor, não me interrompa até que eu termine de falar, certo? Ele concordou e Ruth anunciou: Agora eu sou cristã. Ele ficou surpreso e perguntou como ela conseguira isso. Ela apenas disse que havia sido batizado, mas não revelou os detalhes e jamais mencionou a participação do Sr. João, pois sabia que, se falasse sobre isso, seu pai se voltaria contra o seu velho amigo. Então não haveria mais chance para compreender-se, para então não haveria mais chances para corresponder-se com Ronei. Finalmente ele disse: Espero que você esteja satisfeita. Afinal, o que você pretende fazer com esse batismo? Perdão, papai, mas posso fazer muito. Quando fui batizada, Jesus me incorporou na sua igreja e tenho muitos deveres para com ele agora. Imagino, imagino que, de uma maneira ou outra, você se integrou a uma seita, contra minha vontade. Não sou membro de nenhuma seita, papai. Sou membro da igreja que Cristo edificou em Jerusalém há quase 2000 anos. E como e com qual igreja você se uniu? Não entrei para qualquer igreja. Simplesmente fui incorporado à igreja de Jesus Cristo. Mas como? Não há nenhuma igreja dessa aqui. Janete o interrompeu, dizendo: Toninho, eu e Ruth somos os primeiros membros da igreja aqui na ilha. Vamos servir a Deus juntas. Jesus prometeu estar conosco, pois onde há duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estará no meio delas. Você? Como é que você ainda pode louvar a Deus se deixou tudo isso quando se casou comigo? Lembre-se que você prometeu? Eu me lembro claramente e como me arrependi e sofri durante todos estes anos, por causa dessa promessa idiota, e como pedi a Deus que me perdoasse. Bem sei que você ameaçou me deixar, se eu voltasse para a igreja. Por isso você está livre para partir se quiser. Não quero que você vá embora, pois eu o amo muito, mas agora percebo que é absolutamente essencial colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Como você pode falar em amor depois de ter me desobedecido e ficado do lado de Ruth? Eu me sinto traído como um imbecil. Do desabafo, Toninha baixou a cabeça e por alguns minutos não disse nada. Então virou para sua filha e exclamou: Ruth, não consigo dormir não consegui dormir ontem à noite, pensando no seu único pedido de seguir aquela religião. Já me sinto derrotado. Pode usar sua Bíblia. Se você e sua mãe querem desperdiçar seu tempo com essa bobagem, faça isso, mas deixe-me em paz. Ruth deu um pulo de alegria e abraçou o pai, agradecendo-lhe. Querido papaizinho, como o Senhor está me fazendo feliz. Ignorando a efusão da filha, Toninho reafirmou friamente: Não se esqueça, não quero saber de nada da sua religião. E saiu pisando duro. Ruth olhou para a porta fechada e comentou com a mãe: Coitado do papai, é difícil ceder, não é, mamãe? Teremos de estudar muito para que, se algum dia ele nos der a oportunidade, possamos estar preparadas para ensiná-lo. Então, querida, pegue sua Bíblia e vamos começar. Até que haja outros convertidos na ilha, nós duas precisamos seguir fielmente as ordens de Cristo, estudando e recrutando almas para o reino.
Ronei fez um bom trabalho ensinando-me muitas coisas sobre Deus, Jesus, sua igreja e a salvação, mas não tivemos oportunidade de estudar sobre o louvor. Janete confessou para a filha: Meu coração dói quando penso nos muitos anos que perdi desde o dia em que abandonei meu primeiro amor, Jesus e sua igreja. Agora quero recuperar aqueles anos todos. Acho que me lembro dos elementos básicos do louvor, pois aprendi sobre isso quando criança. Por que não começamos com a ceia do Senhor? Deixe-me pensar. Já sei, vamos abrir em Mateus e ler sobre a instituição da ceia, antes da morte de Cristo. É importante sabermos os porquês da ceia, pois, caso contrário, poderíamos ignorar o seu propósito. Então Janete leu sobre como Jesus iniciou a ceia na noite anterior à sua crucificação. Ao celebrar com seus discípulos a Páscoa judaica, Cristo tomou o pão sem fermento, que estava na mesa, abençoou e o partiu com todos, declarando: Este é o meu corpo. Em seguida, ele tomou o cálice de vinho e fez a mesma coisa, afirmando: Este é o meu sangue. A seguir, Janete explicou: Minha filha, esta linguagem é simbólica. O pão representa, para os cristãos, o corpo de Cristo. O vinho representa seu sangue derramado na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Ruth a interrompeu, perguntando: Não entendi bem. Você diz que Cristo instituiu a ceia para seus discípulos, mas onde a Bíblia diz que a ceia é para todos os cristãos? Janete mostrou-lhe Mateus 26, onde Jesus anunciou aos apóstolos que não mais beberia o vinho, propriamente dito, até que pudesse bebê-lo com eles no reino. Ah, agora entendo. O reino é a igreja que Jesus prometeu estabelecer, não é? Então ele queria dizer que depois do início da igreja, ele estaria novamente com os discípulos participando da ceia. E compreendo também por que o não cristão não percebe o simbolismo da ceia. Isso mesmo, minha filha, é o Novo Testamento, e o Novo Testamento nos ensina que no primeiro dia da semana os discípulos se reúnem para partir o pão, o que significa tomar a ceia. Considerando-se que eles se reúnem no primeiro dia da semana para esta finalidade, a ceia deve significar uma comemoração semanal, como vemos claramente nos escritos dos historiadores cristãos dos primeiros séculos. Toda semana tem um primeiro dia, domingo, o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos e o dia em que a igreja começou. Se a Bíblia tivesse dito que eles se reuniam em um dia qualquer, talvez pudéssemos participar da ceia irregularmente. Porém, a Bíblia diz que se reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão. Por sabermos que o seu propósito era partir o pão, a ceia tem um lugar importantíssimo no louvor da igreja. Mamãe, eu já li no segundo capítulo de Atos, onde a igreja foi estabelecida. Neste capítulo, os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Perseverar significa continuar regularmente, não é? É isso mesmo. Essa mensagem também diz que eles oravam constantemente. Sabemos que Deus exige de nós oração em nosso louvor. Esta é a única maneira em que podemos conversar pessoalmente com Deus. Ainda insatisfeita, Ruth interrogou: Espere aí, mamãe. Antes de estudarmos sobre a oração, a senhora poderia me explicar o que significa tomar a ceia, entre aspas, indignamente, como diz Paulo em 1 Coríntios? Alguns acham que
indignamente significa não ser digno de participar da ceia, mas ninguém é merecedor dessa honra por si próprio, e o sacrifício de Cristo nos torna dignos. Na passagem de 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo diz que devemos tomar a ceia de maneira a lembrarmos a morte de Cristo, até que ele volte. Isso quer dizer que devemos pensar naquilo que ele fez por nós e, além disso, examinar nossa própria vida em relação ao seu sacrifício. Ruth ainda queria saber mais. Agora faz sentido. Se participarmos da ceia como se ela fosse uma refeição qualquer, estaríamos comendo indignamente, não é verdade? E se não honrássemos a Cristo em nossa vida, estaríamos ignorando o valor do seu sacrifício por nós. Sim, filha. E agora, se você está satisfeita com essa explicação, vamos estudar sobre a oração. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar e em tudo dar graças ao Senhor. Por toda parte do Novo Testamento, lemos este mesmo tema: orar, orar e orar. Se oramos confiando nele, ele nos atenderá. Porém, Deus não prometeu responder a nossas orações exatamente conforme nosso desejo, mas sim de acordo com o seu propósito para a nossa vida. A Bíblia nos ensina que, se pedirmos da maneira correta, ele nos atenderá. Depois a mãe acrescentou: porém, o nosso louvor não está completo, apenas com a ceia do Senhor e orações. O Novo Testamento nos revela que o culto inclui também cânticos de adoração, a leitura pública da Palavra de Deus, o ensinamento sobre a mensagem que Deus nos deixou na Bíblia e ofertas para a sua obra. Tudo isso é essencial para o nosso culto. E por isso vamos estudar nas próximas semanas sobre estes aspectos. Afinal, queremos agradar a Deus, apresentando-lhe louvor correto e sincero. Enfim, Ruth sorriu e acrescentou: tivemos uma boa aula hoje. Aprendi que no primeiro dia da semana devemos nos reunir para comer a ceia do Senhor e orar. Compreendi também a necessidade de permanecer firme, perseverar. Feliz, a mãe lhe falou carinhosamente. Você absorve rapidamente os ensinos. É um imenso prazer ensinar-lhe. A Bíblia diz também que devemos ensinar todo ao nosso redor. Isso se chama a Grande Comissão. Se ensinarmos aos outros o que já sabemos, brevemente haverá mais cristãos na ilha. Ruth ficou contente com os estudos e a relativa paz em casa, mas lamentava a ausência de Ronei. E ela mal pôde esperar a hora de ir à casa do Sr. João para verificar se havia chegado alguma carta. Como ela ficou feliz quando, todo sorridente, ele lhe entregou um envelope. A carta de Ronei a encorajava a permanecer firme na fé. Escreveu que o mais rápido possível estaria de volta à ilha. A carta continha também palavras de amor que ela guardou para si. Ronei terminou dizendo que ele e sua família estavam orando diariamente por ela e sua mãe, e especialmente por seu pai, para que ele abrisse seu coração. Assim, quando eles voltassem para lá, não teriam mais problemas. Ruth e a mãe começaram a visitar regularmente a casa do Sr. João. Ele e Dona Maria, sua esposa, ofereceram seu lar para os cultos de domingo, porque Toninho não permitia culto em sua casa. Devido ao seu contato frequente com as duas cristãs, os velhos amigos estavam cada dia mais impressionados com a mensagem bíblica, pensando:
Se a mensagem tem tanto valor para essas duas, que arriscam tudo em prol dela, certamente ela merece uma atenção mais cuidadosa. Então é, então os quatro estudaram juntos, semana após semana, e depois de algum tempo o casal sentiu a necessidade de se entregar a Cristo e ser batizados. Por isso, num belo domingo, os quatro foram para uma lagoa sossegada, e lá, conforme havia aprendido, ao estudar a Bíblia, o Senhor João e Dona Maria foram batizados para a remissão dos seus pecados. Agora não havia apenas 2 membros, mas 4, servindo e louvando a Deus naquela pequena ilha. No início foi difícil explicar para o Senhor João vários detalhes da Bíblia, mas aos poucos ele passou a entender a doutrina de Cristo. Eles estudaram vários aspectos do louvor e da prática da igreja, inclusive sobre música. Janete explicou que, embora já existissem instrumentos musicais, a música cristã no primeiro século era simples, usando-se apenas vozes em adoração a Deus. Ela enfatizou versículos sobre cânticos, lendo para ele que devemos orar e cantar, sabendo o que estamos fazendo. Ruth encontrou um versículo em Efésios que nos ensina a comunicar uns com os outros através de salmos, hinos e cânticos espirituais que brotam do coração. E Janete acrescentou mais um versículo de Colossenses, onde Paulo diz que devemos cantar com gratidão. Ronei escrevia regularmente para Ruth, e isso a mantinha animada. Ela respondia a todas as cartas dele, levando-as clandestinamente para o Senhor João colocá-la no correio. E em uma dessas cartas, ela pediu orientação sobre ofertas. Ela não tinha dinheiro para dar ao Senhor, mas estava lendo versículos que mostravam a necessidade de contribuir para a obra cristã. Ronei respondeu imediatamente, dando como referência a passagem em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, além de Atos, capítulo 4. Explicou-lhe que nós cristãos devemos contribuir conforme aquilo que possuímos. Ele mencionou o exemplo da viúva pobre que amava tanto ao Senhor que deu todos os seus bens, e acrescentou: isto não quer dizer que é necessário dar tudo o que temos, mas devemos contribuir libe, li, com liberalidade, mostrando assim o nosso amor e nossa confiança em Deus. No seu caso, Ruth, talvez você possa dar algo que você cultivou em vez de dar dinheiro. É a mesma coisa, pois isso é uma demonstração da sua gratidão. No domingo seguinte, quando os outros estavam reunidos, Ruth leu o último trecho da carta de Ronei. Ela abriu a Bíblia e pediu ao Senhor João que lesse 2 Coríntios 9:7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O Senhor João pensou sobre o assunto e comentou: parece que devemos planejar antes do culto o que vamos dar ao Senhor e fazê-lo alegremente, em vez de jogar-lhe uma simples esmola. Acho que isso que significa este versículo. Dona Maria comentou que, quando era criança, ela queria muito comprar uma boneca. Finalmente, quando tinha o suficiente, sua mãe insistiu para que ela oferecesse o dinheiro para a igreja dela e confessou: eu tive de dar o dinheiro, mas sem querer fazê-lo. E cada vez que eu via a boneca na loja, arrependia-me de ter dado o dinheiro para Deus. O marido sorriu e disse: você não foi uma contribuinte generosa, não é verdade? Claro, eu realmente nunca havia escutado alguém falar sobre isso. E além do mais, eu era ainda muito criança.
Depois o Sr. João comentou: Nós quatro não passamos de crianças na fé, mas creio que com a ajuda do Senhor chegaremos lá. Virando-se para Janete, ele lembrou-lhe: Quando você e Toninho sofreram o acidente de avião e caminharam até aqui, só mesmo a mão de Deus pôde tê-los guiado. Sem a direção divina, nunca conheceríamos vocês. Se isso não acontecesse, não teríamos a oportunidade de nos tornar cristãos. Realmente, nestes últimos meses, começamos a ver o plano de Deus naquele trágico acontecimento. Ele salvou a sua vida para nos trazer a vida. Concluímos aqui mais um capítulo. Depois, o capítulo 6 vai falar sobre como permanecer fiel. Tá bem? Se você está gostando da leitura desse livro, Há um Deus nos Céus, um belo romance cristão, de Loha, publicado pela editora Vida Cristã. Peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com seus familiares, seus amigos, suas redes sociais. Peçam para que eles se inscrevam no canal. E se ficou alguma dúvida sobre o que eu li aqui hoje, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, posso fazer isso também através de videochamada, tá bem? Agradeço o tempo que você tem aí desprendido, né, investido em aprender a palavra de Deus, e tenho certeza que Deus também está muito contente, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?